Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje a gente vai ler João capítulo 20, o sepulcro vazio. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela saiu correndo e foi se encontrar com Simão, Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus mais amava. Disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos e o outro discípulo correu mais depressa, chegando primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Simão Pedro, que vinha seguindo, chegou também e entrou no túmulo. Ele observou as faixas de linho no chão e o pano que tinha coberto a cabeça de Jesus. Este pano não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. O outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo, entrou também, viu e creu. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Aparição a Maria Madalena. Maria tinha ficado perto do túmulo do lado de fora chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do túmulo. Ela enxergou dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Dizendo isto, Maria virou-se para trás e enxergou Jesus em pé. Mas ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu irei buscá-lo. Então Jesus falou: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, quer dizer, mestre. Jesus disse: Não me segures, pois ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe tinha dito. Aparição aos discípulos. Ao anoitecer, aquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou
e pôs-se no meio deles. Disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes lhes serão retidos. Aparição aos 11 com Tomé. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou. Pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Conclusão do evangelista. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, aqui a gente conhece, né, sobre uma cena muito famosa, que é a cena da ressurreição. Na verdade, né, esse cenário, ele nos coloca em uma outra realidade, né? Percebida. A realidade da falta. Então, quando a gente sente falta, a gente vai caçar. A gente procura algo para preencher essa falta. Mas alguém como Jesus, alguém que dizia o que Jesus dizia, que fazia o que Jesus fazia, aonde iriam achar? O que iriam fazer? E aí a dúvida, nenhum ser humano comum era tamanha. Era tamanha dúvida. E agora? O que faremos, né? Sem o Mestre? O que faremos? Só que o Mestre, ele ainda foi mais Mestre ainda. Ele ressuscitou. E ainda ressuscitou com
profundidade, né? Com humildade nesse processo, né? Delicadeza, né? A gente tem uma cena muito delicada dele encontrando Maria Madalena, né? Uma cena delicadíssima. Ele poderia dizer assim: eu sou Jesus, eu ressuscitei, tá vendo? Eu tenho poder. Tá vendo? Meu pai me deu esse poder. Quem não me seguir aí, ó, vai ficar sem ressuscitar. Você quer ressuscitar também? Né? Poderia fazer todos esses escândalos. Mas ele foi, nessa passagem, muito, mas muito seguro. Cara, que poder é esse? Que incrível, né? É tão incrível que chega a ser inacreditável para alguns que um ser humano, né, se tomasse assim. Mas acontece que nós não somos bobos. Atualmente, a gente tem muitos estilos de conduta sendo propagados pelas pelas contaminações, né, sistemáticas que induzem as pessoas a operar em razão de desejos. Desejos estes que foram nos formatando e nos desassociando da imagem de Jesus Cristo, na fé, né, que ele promoveu segundo essa encenação. Lá depois de sua morte, a qual o texto de João nos apresenta. Então, pela forma que nós vivemos hoje em dia, fica um pouco difícil ver, mediante esse texto, ver tamanho poder, né? Tamanha força. Deixa eu desligar. Tamanho poder, tamanha força, tamanha verdade de Deus. Então, quando a gente está no escuro, ou quando a gente é desassociado da consciência, né, do valor, a gente passa a valorizar coisas fúteis. E a futilidade toma conta do nosso anseio, do nosso sangue, do nosso coração. E aí o nosso coração começa a bater mais forte por produtos materiais e não pelo Espírito que conduz graça, pela aliança com esse Espírito, né? Pela sabedoria em relação a esse Espírito. Mas Jesus, ao ressuscitar, ele fez mais. Ele contou para os seus discípulos. E ele mostrou como, né, os discípulos, né, vão se importar para a ressurreição. Ele trouxe para nós um caminho, né? Um caminho da verdade, o caminho da vida.
Então, quando ele constrói, né, mediante a toda essa essas cenas que são propagadas até hoje, ele constrói para nós a fé, a informação, a direção. Ele diz assim: você tem um motor. Esse motor, ele está ligado ao motivo, né, de funcionar. Só que dentro de funcionar existem várias funções. E quando você escolhe o bem, você está em família. Você está com o Pai, né? Com Deus. E não existe vários bens. Não existe. O bem, ele é um só, né? Então, se o bem é um só, qualquer coisa contrária a esse um só é falta de bem, né? É falta de bem. E aí, o bem, né? A falta de bem consegue voltar a ser bem. A morte, matar alguém morrer, não é nada bem. Mas Deus consegue transformar o mal em bem. Deus traz a ressurreição. Deus consegue transformar o mal em bem. O mal, ele é morte. Então, eis aí o mistério do Jesus, o Filho de Deus, que deu a vida para o seu Filho, o seu bem maior, Jesus. E somos Jesus quando vivemos. Mas quem está vivendo nesse momento? Quem está bem nesse momento? De verdade? Graças a Deus, então. Você conseguiu ressurgir, né? Conseguimos crer. Você vai para o Pai. Você vive. Se você vive, graças a Deus. Porque muitos de nós estão mortos. Mortos de verdade. Espiritualmente estamos, muitos de nós, mortos. Não é uma obrigação nossa fazer o que fazemos, organizar o que organizamos. Não, isso não é um dever. Isso é uma disposição de conduta a partir de motivações unidas a partir de modelos de interpretação humana que nos colocam em risco e nos fazem guerras, porque muitas das vezes a gente é obrigado a aceitar coisas que não aceitaríamos de forma alguma se estivéssemos bem. E não estamos bem, pois estamos aceitando o mal entre nós. Estamos aceitando o mal entre nós. Estamos aceitando o mal entre nós. Isso não é bom. Estamos nos ofendendo. Estamos nos matando. Estamos acreditando que mortos, né? É assim que é. Viver é assim. Justamente por causa
de muitas adotações em função da ganância, do desejo de dar prisões para todos, de colocar todos em uma impressão que se foi decidida, para capturar todos ou ver todos a partir de uma medida, para tentar assumir a posição de Deus na disposição de dividir aquilo que a gente considera bem. Mas isso tudo não é bem. Eu sinto muito se eu decepciono alguns, mas não é bem nenhum, porque o bem é viver. Mas, de novo eu falo, quem está vivendo? Você tem certeza que você está vivendo? Ou você está repetindo um modelo de vida? Dívida. Esperando que paguem você. Dívida. Não estamos vivendo. Não nos reunimos. Não temos amor pelos outros. Temos medo. Temos vergonha aos montes. Temos medo de gastar, de gostar, de falar, de não vivemos. É terrível, é terrível. É terrível, não temos lugar nesse mundo. Somos milhões, mas não somos nenhum bem. E eu sei que para muitos não faz cosquinha, não vem presos em carros, em trânsitos, em dívidas, em vontades. Caraca, que horas que a gente vai viver? Por que a gente se prendeu tanto? Por que a gente quer se comparar tanto? Por que no final das contas é que a gente quer dizer que a gente quer olhar e ver a partir daqueles que conhecemos, quais a gente superou? Por que a gente tá assim? Por que a gente quer ver se Deus deu mais para mim do que pro meu irmão? Por que a gente fica nesse tipo de torcida? Isso é morte. Não tem nenhuma graça nisso. Viver pensando nisso é tão ruim, é tão bizarro. Esse tipo de organização me deixa... chega a me dar... medo. Medo de nunca mais ninguém voltar à vida. Medo da vida acabar. E sério mesmo. Sério mesmo. Então, quando Deus, né, na figura do seu filho, traz para nós a obra a partir dos discípulos, né? Quando a gente consegue, né, doar, né? Doar ações, né? Colocar as coisas, né, nessa doação, transmitir. Quando a gente aprende a transmitir e a gente consegue, né, crer na transmissão, a gente consegue
crer na vida eterna. Pois o que o Jesus Cristo transmitiu a partir dos seus discípulos até hoje vive na transmissão, nos muitos sinais que aqui estavam escritos que ele deixou. De novo, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, né? Muitos outros sinais. Estes, porém, foram... Então, muitos sinais. Sinais conseguem dizer que para um está para o outro, né? Então conseguem formar essa transmissão, e isso é eterno. Quando a gente aprendeu a eternizar as coisas ou a ressuscitar elas, né? Lembrando, a gente exerceu a lembrança, e a lembrança nos fez transmitir e crer no amor, crer na herança, mas não na herança material, na herança espiritual, a partir do Espírito Santo. Nele podemos esperar o consolo daquele que foi. Não precisamos mais sentir a desassociação de alguém que foi, pois em santidade estaremos sempre juntos. Só que quando a gente vive em uma morte contínua, em um vício de drogas, de enriquecimentos, de aparência, a gente está fadado a trair o Espírito Santo. Então ele vem nos revelar a vida e a gente diz não para ela. A gente diz não. Não queremos viver. Não queremos a paz. Isso não é a vida para nós nessa organização. Queremos ser regidos e controlados pelas matérias e as quantidades delas que dispomos. Queremos ter o poder material para conduzir as pessoas e tomar delas aquilo que pode comprá-las em várias utilidades disponíveis. Não queremos reunirmos em paz. Queremos reunirmos em discussões, em problematizações, em objetificações, pois tudo está errado, tudo precisa de melhoras, não está nada certo, estamos atrasados, precisamos conquistar mais peças, mais ferramentas. Essa é a nossa vocação. Vivemos para isso. Se a gente não fizer isso, o que vamos fazer? Quem sou eu? Eu sou um médico? Sou um advogado? Sou um engenheiro? Sou um desempregado? Quem sou eu? Eu sou um filho de Deus? Eu sou um ser humano? Eu sou alguém que nasceu com o direito de da partilha de todos os bens? Ou eu sou alguém que nasceu para sofrer na riqueza das nações? Com tanta riqueza, eu nasci para sofrer. Eu nasci para não ver a paz. Eu nasci para a morte.
Qual escolha que a gente fez durante esse tempo todo? Organizando, sintetizando, demonstrando, argumentando, conscientificando, cientificando, salvando, medicando, lamentando, representando. Mas e a vida? Quem viveu? Quem de fato viveu pode nos ensinar o que é viver? Pode nos mostrar o que é viver? Será que a gente consegue transformar essa vida em viver? Será que conseguimos sentir que vivemos? Cheio dessas obrigações que nos julgam e nos colocam mediante a organizações em lugares, em vocações, nos escolhem para depois lamentarmos em relação aos outros e ficar nessa comunhão nojenta. Comunhão falsa. É isso? É isso, Senhor? É de fato isso? Você está ouvindo? É isso mesmo? Isso é... Não, parece mais o reino da morte. Morreu para ter carro, morreu para ter uma oportunidade para viajar, morreu para dizer que seu filho viajou para os Estados Unidos, morreu para dizer que tem tecnologia avançada, morreu para dizer que sabe sobre tecnologia, morreu para dizer que ensina crianças a isso ou aquilo. Escolhas. Será que estamos sabendo de fato escolher? Será que essa união, esse poder, essa representação preside na vontade nossa? Será que não sabemos acreditar no Jesus e na vida e na ressurreição e na eternidade? Será que perdemos a fala? Será que aquilo que a gente fala não tem peso? O peso é o engenho, é fazer a comida aqui, é por isso, é por isso, é por isso que precisa disso, e é por isso, é por isso, e é por isso, e é por isso, e é por isso, e é por isso. E sempre vai ter o a por isso. E esse é por isso vai ser o falso bem, que não para de crescer entre nós. Porque deveríamos apor isso para a paz, para o bem, para o crescimento dos filhos de Deus e não dos filhos do poder material, do poder de transformar o sonho, o lamentável sonho em realidade, mesmo que num mundo morto. Então temos muito trabalho pela frente, precisamos ressurgir o mundo, né? E isso é trabalho bem difícil. Precisamos de muita fé, muita crença, muito amor. E aonde que a gente encontra isso em meio a tanta bagunça financeira, né? E tanta ameaça de
de dependência financeira, dependência ilógica, né? Pois falta pensamento, desejos por disposições banais, falta essência, falta moral, né? De fato, né? Então é isso, né? Que essa imagem de Jesus nessa humildade consiga nos levar ao entendimento dessa ressurreição e que de fato possamos ressurgir, pois muitos de nós estamos mortos, né? Por incrível que pareça, parecemos vivos, né? Estamos em uma realidade, temos várias ações, temos objetivos em vida, a gente ainda precisa comprar nossa casa, comprar o nosso carro, casar, ter filhos, viver aquele romance, ter aquela lua de mel e viver, né, ao lado da esposa e comprar produtos e reanimar até que chegue a nossa hora. E assim sucessivamente. Eis a escolha do homem. Por isso e por isso. É tão por isso que o homem não sabe mais pensar. Pensaram por ele isso. É isso. Continuar isso. Eu vou num lugar que as pessoas pensam para mim e elas pensam exatamente isso e é isso que eu penso. Eu compro esse pensamento, eu estou cumprindo ele. Essa é a obra. Aproveitar da oportunidade. Casas à venda. Precisamos desses funcionários. Venham fazer parte. Precisamos de você. É isso. Vamos aproveitar. É Deus que está dando. Não. Não é não. É uma história bem triste e trágica. É uma história governamental de fracasso. É a urgência de fazer algum acontecimento novo nesse mandato, de fazer sorrir alguns para acreditar que viver essa morte vale a pena. Viver acreditando que podem se intitular anjos de luz, sabedorias, ungentes, águas bentas, aguardes. Tudo isso é muito cruel. Não tem vocação nenhuma para gostar dessa existência da nossa realidade enquanto estivermos crendo que esse tipo de vida é uma vida, a gente vai continuar morto, vivo. Morto com potencial de viver, morto com potencial de renascer. Mas se a gente acreditar que podemos renascer, a gente
começa a praticar a simplicidade da qual Jesus não se cansou de praticar. A simplicidade que ele transmitiu aos seus discípulos e com ela se fez ser lembrado e se fez, um caminho para a nossa o nosso viver e não um caminho para o nosso morrer. Não estamos bem, pessoal. Essa vida que a gente vive não é boa. Essa correria, essa orgia metafísica, essa orgia manipulante, programada, material, não é viver. Ir e vir não é viver. Viver está ligado com a pureza que nós conseguimos, desenvolver entre nós, mas não estamos perto disso. Para que possamos viver, precisamos de muita gente disposta a sacrificar e a sacrificar, a sacrificar altar, ideologia, posição lógica na sociedade. A gente tem que acabar com todo tipo de liderança, todo tipo de ideia formada. Não existe ideia formada, esperança na ideia formada. Existe o ser e o pensamento do ser em desenvolvimento. Existe a união dos seres e o pensamento da união dos seres em desenvolvimento. E existe a graça dessa comunhão. Por um propósito, por uma vida, e não por baseado no sei lá o que das quantas. Segundo isso, precisamos de isso e aquilo. Não. Sacrifica. Não. O bem a gente faz agora e se ajusta agora, porque o bem é um resultado da nossa vontade sendo aplicada com a nossa disposição de trabalhar ela. Não é a vontade daquele que estudou fora e trouxe baseado no sei lá o que. Cara, vai pro inferno. Quer dizer, sai fora, né? Não precisamos disso. Nós somos filhos de Deus. Temos um espírito, temos um poder. Podemos juntos viver organizando-nos em amor, mas a gente quer que o filho da pessoa que foi para os Estados Unidos volte e nos diga como viver, porque ele aprendeu nos Estados Unidos como se vive. Aí eu sinto muito. Aí a gente não tem nada aqui. Não existe Brasil nacionalizado. Não existe nada aqui. Tudo aqui é uma manipulação.
é uma idealização, é uma repetição, é uma morte coletiva, certo? Sem poder de ressurreição no presente momento. Então, ok. Tomara que as pessoas saibam entender e que um dia, né, as pessoas possam de fato conhecer a vida. Eu acho isso que isso está muito longe de acontecer, mas não tem, mesmo que o ser humano seja esse trouxa, esse ser humano todo deformado, todo ah, todo cheio de deformidades por conta dos pecados, ambições, e mesmo assim escondendo com várias modelações, várias estratégias, ele ainda Deus ainda concebe a ele a chance. Então, nós ainda temos essa chance. Cabe a nós, né? Lutar por ela, acertar, né? Vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!